Pessoal, eu falei com o Major Kozak anteriormente, com o Capitão Santiago. O Major Kozak vindo da aviação de patrulha, o Capitão Santiago vindo da aviação de caça. E agora eu estou com o Major Daniel Souza, que veio da própria aviação de transporte. Tudo bem, Major? Tudo bem. Major, pode contar um pouco do seu passado na Força Aérea, quais aeronaves você voou? Sim, eu me formei e fui para Campo Grande, né, para a base aérea de Campo Grande. E lá eu comecei a voar a aeronave Bandeirante, com as mesmas missões atuais que estamos fazendo no KC-390. Um ano depois eu fui para a aeronave C-105, né, o C-295, para fazer também lançamento de carga, transporte de material, e por lá eu fiquei 10 anos, né? Então tenho uma grande experiência na aeronave C-105, e aí vim para cá para ajudar na implantação da aeronave KC-390, que é um importante vetor aí para a Força Aérea e para o Brasil. Bom, o senhor voou Bandeirante e essa última plataforma foi o C-105, ambas aeronaves de transporte, o C-105 com uma capacidade maior que o Bandeirante e, logicamente, inferior, né, a do KC-390, é um avião maior, mais moderno. O que o senhor acha que o KC-390 trouxe de bom para a Força Aérea, vai trazer ainda para a Força Aérea para o Brasil em relação ao C-105 Amazonas? Quais são as melhorias que ele trouxe, aspectos positivos e negativos, o que o senhor pode falar para a gente? De aspectos positivos, a aeronave KC-390, obviamente. Em relação à aeronave C-105, ela transporta muito mais carga e transporta também muito mais veloz essa carga. Então, isso daí é algo que a gente tem visto em todas as missões que nós temos cumprido, que em relação às aeronaves do mesmo segmento, a aeronave KC-390 ela se destaca por conta da velocidade e da capacidade de carga. A gente pôde comprovar isso logo no início do ano, já engajando a aeronave, que ela não é um projeto 100% pronto, então já engajamos o KC-390 na operação Covid, para combate a esse vírus. Então a aeronave ela fez várias missões transportando insumos, vacinas, transportando pessoal também para dar o apoio nas localidades afetadas, né, e que necessitavam desse apoio. Então a aeronave KC-390 ela tem demonstrado ser um vetor muito importante, não só para a Força Aérea, mas como para toda a população. E em relação à aeronave C-105, são aeronaves distintas, né? São aeronaves com capacidades e com cenários de atuação um pouco diferentes. Categorias diferentes também. Categorias diferentes. Então a aeronave KC-390, por ser uma aeronave mais nova, mais tecnológica e com maior capacidade, ela atua num cenário em que outras aeronaves do mesmo segmento não se comparam ao KC-390. O KC-390 ele tem sido realmente para a Força Aérea um saldo muito positivo em termos de transporte de pessoal e material, que é o que está disponível por enquanto na aeronave, que é um projeto que ainda está sendo desenvolvido. Mas a nossa expectativa é que a gente receba o mais rápido possível as outras funcionalidades do avião. Então, de abastecimento em voo, reconhecimento, busca de salvamento, como a gente mencionou anteriormente com os outros oficiais. Como está sendo a implantação da aeronave? Como eu mencionei anteriormente, tem seus precalços, é uma aeronave nova, ainda está se acostumando, né, a empregar, operar. Como está sendo esse trabalho de implantação dela da FAB? A implantação de uma aeronave ela nunca é tão simples, né? Então a aeronave KC-390, inicialmente nós chegamos aqui em 2018 e trabalhamos toda a concepção do projeto. A parte estrutural, a parte de manutenção, como formaríamos as tripulações, quais tipos de tripulação estariam embarcando na aeronave. Então isso daí foi um trabalho extenso que nós fizemos em 2018 e 2019, que foi quando a gente recebeu a aeronave, logo no final ali, no segundo semestre de 2019. A partir de então, nós colocamos em prática o que tínhamos planejado em 2018 e 2019, né, junto com os grandes órgãos da Força Aérea. E aí estamos hoje com a aeronave operando na sua máxima capacidade de transporte aerologístico, né? E vendo toda a parte da estrutura ainda, como a gente pode estar melhorando e como a gente pode estar melhorando também a parte doutrinária, a parte de procedimentos, a parte de técnicas, o que a gente pode estar cada vez melhor oferecendo para a Força Aérea e para o país. Como o senhor mencionou, a gente teve esse grande engajamento de toda a FAB
no transporte logístico em suporte à operação contra o Covid-19. O senhor participou dessa operação, correto? Sim. Qual foi a sensação de poder participar de uma operação tão grande numa situação de emergência em prol do país? Bom, a sensação ela é a sensação de dever cumprido, né? Quando a gente vê que o nosso próprio país está necessitando de algum apoio e nós temos a capacidade de prover esse apoio, é uma satisfação muito grande. Toda vez que a gente pousa em algum lugar, vendo que a gente está ajudando pessoas, salvando vidas, é uma satisfação muito grande e assim enche de um orgulho imenso para todos nós a gente estar podendo fazer esse tipo de operação. Major, qual o seu sentimento em voar, né, operar, dominar a aeronave mais moderna da Força Aérea Brasileira? A aeronave KC-390 para a gente ela é sensacional. A parte de controles de voo é uma aeronave muito nova nessa parte de controles de voo que a gente pode ver nessa fase inicial do projeto. Ela é uma aeronave bem diferenciada, então reduz a carga de trabalho da tripulação. E a gente está tendo uma oportunidade ímpar de poder estar implantando essa aeronave na Força Aérea. É um vetor que não só na Força Aérea é um avanço tecnológico muito grande, mas em termos mundial é uma aeronave em que as capacidades a gente não encontra em outras aeronaves do mesmo segmento, com as capacidades que essa aeronave vai ter até o final do projeto. E então, para a gente é uma satisfação muito grande poder ser os pioneiros, né, vamos dizer assim, de estar implantando uma aeronave com uma tecnologia tão alta. Então, existe uma responsabilidade muito grande em cima do grupo quanto a isso. Como eu te falei, né, eu como oficial de doutrina, eu tenho a responsabilidade de propor os procedimentos, propor as táticas, as técnicas que são utilizadas para empregar na aeronave. E esse trabalho não é sozinho, então esse trabalho é conjunto. Então nós temos uma responsabilidade muito grande aqui, né, em que nós temos que entregar, além de entregar o melhor produto, a gente tem que entregá-lo eficientemente à nação e cumprir todas as missões que forem pagas para a gente. Quais são as suas expectativas em relação às novas capacidades que ele vai ter no futuro, né? Que além do transporte ele vai fazer o REVO, né, o reabastecimento em voo, busca e salvamento, combate a incêndio, entre outras aí. Afinal de contas é uma aeronave verdadeiramente multimissão, não é? Sim, é uma aeronave multimissão, então nossa expectativa é bem alta em relação a isso. Nós queremos receber o quanto antes esses sensores, né, o eletroóptico, o infravermelho, como você já falou, que vai mudar a nossa forma de emprego na Força Aérea, em questões, por exemplo, de assalto aeroterrestre, lançamento de paraquedistas, lançamento de material, navegação tática. Então, por exemplo, com um sensor eletroóptico e um sensor infravermelho, eu posso visualizar uma zona de lançamento, uma zona de pouso tático a muitas milhas de distância, o que atualmente a gente não consegue fazer. A gente só conseguiria fazer a olho nu ou empregando outra aeronave para estar fazendo esse trabalho para a gente. Com a capacidade multimissão do KC-390, poderíamos facilmente empregar um sensor eletroóptico, um sensor infravermelho, para autonomamente estar fazendo também a visualização da zona de lançamento. Além disso, a aeronave vai ser capaz de muitas outras coisas. Ela tem também uma suíte completa de guerra eletrônica, né? É uma das suítes mais completas, mais avançadas do mundo. Possui sensores de alerta de míssil, alerta de iluminação de radar, também possui laser diretivo de ameaças mísseis, né? Que é o DIRCM, que é o próprio DIRCM. Então a nossa expectativa está alta e a expectativa é que a gente consiga estar na parte do conhecimento, estar no mesmo patamar, de forma que a gente consiga evoluir toda a nossa parte doutrinária e entregar, como eu já falei, entregar à Força Aérea o melhor produto e da maneira mais eficiente. Bom, o senhor já é um major, já voou bastante, especialmente na aviação de transporte, né? Que é uma das que mais voa, correto, na FAB. O que o senhor pode falar para os jovens que estão querendo ingressar na Força Aérea? Né? Tem muita gente que não conhece, não sabe como é que faz, o que deve fazer. O que o senhor pode passar para esse pessoal? A primeira palavra que a gente pode dizer para os jovens que estão tentando ingressar é que vale a pena. Muitas vezes a gente encontra uma dificuldade muito grande nos estudos, né?
A gente procura os cursos preparatórios, às vezes a gente não tem nem condições, que foi o meu caso, eu não tive nem condições de pagar um curso preparatório, mas depois de todo o esforço, ele vale a pena pelas questões de orgulho pessoal, né? Você está ajudando a nação, como a gente já comentou aqui, você está ajudando a nação, você está defendendo a nação, então são muitas vertentes que a gente pode estar ajudando o nosso país e no final o saldo é sempre positivo, tanto pessoal quanto para a nação. E os jovens que estão tentando entrar, fazer o concurso, que não desistam nunca, porque vale a pena, é uma profissão muito legal, a gente tem a oportunidade de conhecer várias coisas e o mais importante, a gente tem a oportunidade de estar ajudando o país naquilo que mais precisa, que é a parte humanitária, né, a parte de defesa propriamente dita da nação. Bom, Major, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por contar para mim e para o pessoal da Aeroflap mais um pouquinho, né, sobre essa grande, literalmente grande, né, são 35 metros de comprimento, 35 metros de envergadura e 12 de altura, é muita coisa. Essa grande aeronave que é o KC-390. Tá ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar podendo mostrar aí o KC-390 e que o país se sinta cada vez mais orgulhoso por ter essa aeronave aí operando nos nossos céus. Tá certo. Obrigado, Major. Obrigado. Pessoal, mais uma entrevista para vocês. Agora estou com o Major Flávio Diniz. Ele é um gerente de logística aqui na Ala 2. Antes eu falei com o Capitão Santiago, o Major Kozaka e o Major Daniel Souza. Tudo bem, Major? Tudo bem, boa tarde. É um prazer enorme falar com vocês. É um prazer nosso também. O senhor pode falar um pouquinho do seu passado na Força Aérea Brasileira? Quais as aeronaves o senhor voou? Bom, eu iniciei na aviação de transporte pelo C-95, Bandeirantes, né? Então eu voava no 3º ETA, no Rio de Janeiro, base aérea do Galeão. Lá eu voei Bandeirantes e o Brasília, são projetos Embraer, né? Meu primeiro contato com o projeto Embraer e depois do Bandeirantes do Brasília eu fui para o C-130, onde eu passei 7 anos e voando aí em torno de 1.400 horas na aeronave C-130. Depois a gente acabou sendo selecionado pela FAB para vir aqui para o projeto KC-390 e ter a oportunidade de voar o KC-390 hoje. Bom, como vocês devem saber, o KC-390 foi desenvolvido pela Embraer a partir de uma necessidade da FAB para substituir o próprio C-130 Hercules, que hoje é uma das aeronaves mais consolidadas no meio da aviação militar. Major, quais que são os maiores ganhos do KC-390 em relação ao C-130, em todos os aspectos possíveis? Primeiramente, em termos de aviônica, né, é um avião de última geração, então a tecnologia embarcada ela já é um avanço, né, considerando que o C-130 é um projeto da década de 60. Então isso facilita em termos da modernização da aviação, rotas aéreas. E em termos da capacidade militar, ele faz o que o C-130 faz, ele foi concebido para fazer o que o C-130 faz, só que sempre num step mais avançado, uma forma mais eletrônica de fazer. Então alguns procedimentos militares, como reabastecimento em voo, busca e salvamento, algumas missões militares que são feitas de determinada forma no C-130, o KC-390 ele procura fazer de forma mais automatizada, facilitando assim a vida e a atuação do piloto e permitindo que ele tenha uma consciência situacional de cenário maior, seja um cenário de conflito ou uma ação mesmo em tempos de paz, aí, como busca e salvamento ou combate a incêndio de voo, por exemplo. Em relação ao KC-390 novamente, ele está sendo implementado, né? O senhor é um gerente de logística. Quais que têm sido os principais aspectos que mais aparecem em relação à implementação dele na Força Aérea Brasileira? Primeiramente, a gente tem que entender que um projeto novo, ele exige umas adequações com relação ao que a gente tinha em termos logísticos e de estrutura logística. Então, projetos mais antigos exigem um cronograma, um planejamento de inspeção afeto aquele pensamento de logística, então, calendárica, tempos, vencimentos por horas. Obviamente isso não muda no eixo do conceito, mas a forma de fazer, a flexibilidade da manutenção, ela aumenta, porque o objetivo desse novo conceito de logística que é aplicado no 390 é deixar a aeronave o maior tempo possível disponível.
Então esse novo conceito que é trazido para o 390 isso facilita. Isso gera na gestão da logística, na gerência da logística, uma adequação nesse novo processo, nessa nossa metodologia adotada. Quais são as suas características favoritas do KC390 em relação à sua última plataforma, o 630 Hercules? Bom, primeiramente o conforto em linhas gerais, tanto para o piloto quanto para o passageiro. É uma aeronave mais rápida, né? Tem uma capacidade de carga maior do que o 390 em termos de transporte de 630 em termos de transporte aerologístico, que são as mais gritantes, né? As mais fáceis. E a tecnologia não só do fly-by-wire, mas a lei de controle de voo desse avião, que é uma novidade, isso de sobremaneira facilita a pilotagem da aeronave e também a instrução e a adaptação da aeronave de um piloto que vai começar a voar uma aeronave a jato, saindo, por exemplo, de uma aeronave a hélice. Todas as características de voo, principalmente, pressionam pela facilidade de assimilação de conhecimento, de assimilação de pilotagem e de mudança, né, do piloto que veio de uma aviação de hélice para uma aviação a jato. Major, o KC390 foi entregue oficialmente à Força Aérea Brasileira em setembro de 2019. Logo no início de 2020, no final de 2019, começou a surgir o Covid-19, né? Em 2020 ocorreu aquela crise, né? No início de 2020 já foram empregados e novamente no final do ano passado, início desse ano, foi largamente empregado o KC390 em missões de suporte logístico e transporte afins dentro da operação Covid-19, né? Principalmente naquela crise em Manaus. Né? O senhor que participou dessa operação, pode falar um pouco como foi participar dela, né, dessas missões de transporte afins, empregando o KC390? Sim, foi muito gratificante, né, poder ajudar o país num momento complicado como foi. O 390 foi exigido, né, realmente, como você falou, a gente tinha acabado de receber, a FAB tinha acabado de receber o 390, então o processo de implantação exige uma maturidade do projeto até que ele entre efetivamente em operação, mas a demanda da sociedade exigiu que o 390 acelerasse o processo, tal como foi feito, e ele então engajou na luta, no combate aí à pandemia, né, apoiando, e transportamos na ocasião diversos materiais, transportamos vacina, transportamos itens para a montagem do HCamp em Manaus, em localidades, de ambulância. Então teve uma série de materiais e ajudas que foram prestadas utilizando o 390 e a capacidade dele de levar rápido e levar até aí 26 toneladas, 23 toneladas. Certo. Em determinado momento houve a necessidade de adaptá-lo para transportar o isocontainer. Isso, isocontainer e os tambores, né, de oxigênio líquido. Como foi essa modificação? Houveram dificuldades? Correu tudo tranquilamente? Isso aí, na verdade, esse avião ele tem a capacidade de transporte e a gente precisava fazer adequações com relação à empresa que fornecia os cilindros de oxigênio, precisava estabelecer conexões, enfim, que atendesse a um 390, que é por ser uma aeronave nova. Sim. Então precisou sim fazer essas interações foram feitas aí, então entrou ALA2, com PREP, com GAP, FI, todos os órgãos aí responsáveis que conseguiram que isso fosse possível, fosse feito em tempo recorde e foi aquela que a gente chamava de várias linhas que ocorreram, Brasília, Manaus, principalmente naquele momento em que Manaus estava bastante debilitado com relação ao oxigênio. Sim. E essas linhas foram constantes, né, de oxigênio. E o isocontainer também entrou nessa atividade, podemos dizer, nessa classificação aí, que também a Força Aérea Brasileira foi a única a operar, essa aeronave KC390 é a única a operar com o isocontainer parcialmente cheio, então tendo a gente 14 toneladas, chegando aí até por vezes a 17 toneladas de conjunto completo, que foram transportados aí para Manaus, foi também para Porto Velho, enfim. Isso aí ocorreu e foi muito importante essa pronta resposta 390, que foi o teste, o batismo de fogo dele, né, na operação de transporte aerologístico. Sim, logo num momento de muita necessidade do povo brasileiro, né? Ainda estamos enfrentando a pandemia, mas naquela época foi o verdadeiro pico, né? Onde a gente via bastante número de mortes, infelizmente, né? Diariamente. Né? Foi uma missão muito importante que ainda está sendo desempenhada, né? A gente vê o KC390, claro, operando num número menor, mas sempre de acordo com a necessidade
de momento, né? O senhor, como é estar aqui fazendo parte desse seleto grupo que vai implementar essa nova aeronave, muito moderna em vários aspectos, totalmente nova e muito capaz dentro do cenário mundial na Força Aérea Brasileira? Bom, primeiramente é uma satisfação muito grande de estar compondo esse grupo, é um privilégio que a Força Aérea deu, tive a grata satisfação de pertencer ao grupo e é uma responsabilidade também. A partir do momento que você pertence ao grupo da primeira turma, as exigências são maiores, principalmente com relação ao conhecimento da aeronave, então há uma necessidade constante, dinâmica de manutenção do conhecimento, de estudo periódico constante. Então, e esse misto de sensações, ela acaba convergindo para uma satisfação e um ganho muito grande com relação à motivação dentro da Força Aérea. Então, só pontos positivos a serem considerados aí. Certo. Quais são as suas expectativas em relação a essas novas capacidades do KC? Como é um projeto em implantação, por enquanto ele só está realizando missões de transporte logístico, transporte de passageiros, carga, afins. Mas para o futuro ele vai ter missões de busca e salvamento, combate a incêndio, como o senhor mencionou, entre outras. O que o senhor espera dessas capacidades que ele vai deter, até por ser uma aeronave multimissão, né? O 390 ele vai ter uma gama grande de missões, como você bem pontuou aí, em cenários em tempos de paz ou em tempos de conflito, ou em tempos que nós não gostaríamos que acontecesse, mas que ele vai ter capacidade para tal. Isso vai exigir da gente não só como plataforma única, isolada do 390, mas como um conjunto, como um todo na Força Aérea, a integração do KC-390 com o F-39. Então, tudo isso faz parte da modernização da Força Aérea como um todo. Então, é um projeto que segue a vanguarda dessa modernização, juntamente com o F-39, e não só as possibilidades que já sabemos que terão, de reconhecimento em voo, de operar no cenário para uma missão de reconhecimento em voo, por exemplo, mas também para um cenário de integração de reabastecimento em voo ou um reabastecimento de KC-390 com KC-390, proporcionando um apoio, por exemplo, de ajuda humanitária em menos tempo ou de forma mais rápida para países mais distantes, para resgates brasileiros em um país do Oriente Médio, por exemplo, ou da Ásia, enfim. É uma concepção que vai abrir e abre muitos horizontes dentro da Força Aérea e do Brasil. Né? Certo. Bom, como a gente sabe, muita gente hoje quer entrar na Força Aérea, seja para ser mecânico, controlador de voo, bombeiro e aviador. O que o senhor pode passar para essa galera jovem que está querendo entrar na Força Aérea Brasileira? Bom, primeiramente, desafio, desafio, motivação e a necessidade de grandes expectativas é o que deve nortear o jovem hoje em dia. Então, o nosso jovem hoje ele tem uma cabeça multidimensional, né, multidisciplinar, e o 390 ele traz isso. A Força Aérea, ela hoje, com os equipamentos que ela tem, ela exige essa competência, né, essa habilidade que tem que ser desenvolvida, que tem que vir dele para desenvolver competências nesse sentido. E o jovem de hoje ele tem grandes possibilidades dentro da Força Aérea. Então, eu acredito que será muito feliz aqueles que desejam ingressar, serão bem-vindos, vão pegar uma Força Aérea se modernizando, com plataformas novas, com sistemas novos. Então, realmente recomendo. E começa pelo estudo, né, do concurso para a AFA ou IPCAR, se for seguir a carreira de aviador e demais carreiras aí para a Academia da Força Aérea. Certo. Para encerrar, se pudesse ter uma palavra ou uma frase que o senhor pudesse sintetizar o KC-390, qual seria? Uma frase? Pode ser uma frase. Orgulho nacional. Essa seria a frase. Tá certo, então. Bom, Major, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por contar pra gente como empregar, implantar, né, essa aeronave e o futuro dela na Força Aérea. Obrigado, eu que agradeço. Tá certo. Valeu.